Nós somos do Vivência Universitária. Eu sou a Jennifer. Eu sou a Érica e nesse vídeo nós vamos te contar os segredos para uma bela apresentação oral. A apresentação oral, ela vai ser super importante ao longo da sua jornada na faculdade. Você vai precisar fazer apresentações de seminários, vai também precisar apresentar o seu TCC e é por isso que é importante você saber como se preparar para essa aula. E aqui a gente vai dar algumas dicas, né, Érica? Exatamente. Falar em público é sempre um problema. Todo mundo morre de medo. Sempre quando eu estava nas minhas aulas, que eu falava para os alunos, olha, hoje tem apresentação, vou apresentar seminário, alguma coisa nesse sentido, ninguém queria apresentar. Só que é muito importante que você aproveite essas oportunidades, porque é na sala de aula que a gente vai acertar e que a gente vai errar também. É verdade. E para começar, você precisa saber para quem você vai falar, né? Porque isso vai te ajudar a adequar a linguagem, né, Érica? Isso, vai adequar a linguagem. Você vai entender até quanto você deve se aprofundar no conteúdo também. Porque se o seu público for, por exemplo, alunos, você pode usar alguns termos, você talvez não precise ser tão profundo naquela apresentação. Mas se for a sua apresentação de TCC, onde você tem que usar os termos técnicos, onde você vai ter que dar definições e você vai ter uma banca te avaliando, querendo realmente saber o quanto você sabe daquele assunto, então é importante que você se aprofunde, que você conheça mais e que você realmente mostre esse conhecimento durante a sua fala. Então você conhecer esse público vai ser fundamental para que você consiga desenvolver e planejar toda a sua apresentação e principalmente chegar no que eles estão esperando para aquela apresentação, né? Aproveitando que você está curtindo o vídeo, já deixa aí seu joinha, se inscreva no canal que a gente tem vídeo novo toda quarta-feira às 20 horas. Exatamente. E outra coisa, se você tá vendo que já aconteceu alguma coisa dessas com vocês, deixa um comentário aqui, ou se tiver alguma dúvida a respeito do que a gente tá falando, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai te responder, tá bom? Sim, a gente aceita sugestões de vídeos também, né? Ah, com certeza. O outro ponto é saber o porquê você tá fazendo aquela apresentação. É o motivo dessa apresentação. É para te avaliar, é para educar o seu público. Então você precisa saber aí o que você vai precisa mostrar, né, nessa apresentação e o que é esperado, né? Todos esses pontos, né, o para quem eu estou falando, o porquê eu estou fazendo essa apresentação, você tem que pensar antes de montar a apresentação de fato, né? Antes, naquele momento de preparação, porque tudo isso vai te ajudar a definir como elaborar essa apresentação, como montar. O objetivo da apresentação é fundamental, porque ele vai ajudar você a entender ali qual o caminho, quais pontos você tem que destacar mais, quais pontos você não precisa, às vezes, nem falar, não é? Não é porque você fez um TCC com 100 páginas que você vai falar das 100 páginas, pelo amor de Deus. Você tem que se adequar à necessidade da sua apresentação. Na verdade, o pra quem e o porquê, eles devem ser analisados em conjunto. Imagina que você fez o seu TCC, alguém achou o assunto super interessante e pediu para você fazer uma apresentação lá no seu bairro. Tá, o conteúdo é o mesmo que você apresentou para a banca, mas a linguagem vai ter que ser diferente. Por quê? O público é diferente e o motivo é diferente. Né? No TCC, você estava apresentando para a banca e o motivo era ser avaliado. Já essa apresentaçãozinha que você vai fazer no seu bairro, você vai estar apresentando para um público leigo, que não conhece aquele assunto. E o motivo é você educar o público. Né? Então vai fazer toda a diferença. Por mais que seja o mesmo assunto, você vai precisar adequar ao público e ao motivo, né? Exato. E uma outra coisa interessante de você pensar antes dessa sua apresentação, para você conhecer, é aonde eu vou fazer essa apresentação. Por quê? Como a gente comentou no início, é muito comum as pessoas terem medo de falar em público, ficam ansiosas, criam vários fantasmas que podem ser contornados. Quando você conhece o lugar, você já vai familiarizado, você já vai se acalmar, você vai ver, por exemplo, se tem um degrau, né, se você vai ficar mais alto, um palco, se você vai ficar mais alto que o público, se você vai ter um púlpito, né, aquela bancadinha na sua frente, se vai precisar de microfone, se não vai precisar, aonde vai ficar o seu computador, os slides. Isso é legal até na hora de montar, uma dica que me passou agora, a cor que você vai usar de fundo dos slides, porque você conhece o ambiente, sabe qual cor que vai ficar melhor, se é fundo branco com letra preta, se é fundo preto com letra branca, e você vai conhecer. Então, quando você chegar para fazer essa apresentação, você já sabe o que te espera. Imagina você se prepara para fazer uma apresentação ali de TCC para sua sala e chega lá montado num auditório e convidar o pessoal de uma outra sala para assistir o seu TCC. Você vai ver um público muito maior do que você estava esperando.
de novo, aqueles 5 minutinhos antes da apresentação, você vai estar ali tremendo. Então a ideia é justamente que você controle tudo isso conhecendo o lugar antes. Se você sabe que é um auditório que cabe 100 pessoas, vai passar na sua cabeça que pode ser que aconteça de ter muito mais do que você estava esperando. E ok, você já está preparado para isso, né? É muito legal você conhecer antes. Pode falar. É verdade, é verdade. Eu prestei um concurso, né? E no edital, concurso para professor universitário, né? E uma das etapas do concurso é você apresentar, fazer uma aula, né? E no edital já estava escrito que não ia ter data show. Né? Isso é importante, né? Isso é importante. O que eu fiz? Eu comprei o data show. Foi uma confusão. Comprei o data show, não chegou a tempo. Aí eu tive que alugar um data show lá. Eu lembro disso. Você lembra? Foi uma confusão. Mas no final das contas, eu tinha o meu data show lá pra dar minha apresentação. Mas isso me causou muito estresse, né? Você ficou ansiosa antes da apresentação. Isso, eu fiquei ansiosa. Isso até afetou lá a hora, né? Por quê? Eu não sabia que eu não ia ter o data show, eu queria utilizar isso na minha aula. E essa questão do ambiente, se você tem essa parte que você consegue controlar, você já vai estar mais tranquilo. Exato. No meu mestrado aconteceu uma coisa parecida. Falou que seria numa sala número X, né, número 2, sei lá qual que era o número da sala, e fomos todos pra lá. Chegando lá, a sala não estava pronta, tava tudo apagado, assim, fechada, né, ela não ia ser ali. E todo mundo começou a juntar ali na hora, na porta, a banca em pé, a professora, eu que já tava tremendo, os meus pais que tinham ido também, a família toda tava ali, os alunos que foram assistir, porque no mestrado você às vezes é obrigado a assistir algumas aulas de mestrado, né? Algumas apresentações do mestrado, vale nota. Tá? Obrigado não, mas é legal você assistir. Por mais que não seja obrigado. É bom porque você já vai vendo, né, como é que funciona o processo. É justamente isso que a gente tá falando, né? Pra você ver uma outra apresentação. E chegou lá tudo escuro, apagado. Falei, pronto, né? Não era hoje a apresentação, só faltava essa. Mas no fim era numa outra sala. E aí foi todo mundo correndo pra outra sala. Então assim, atrasou. Então se a apresentação era às 9, começou já umas 9h30, querendo ou não, a gente já fica um pouco mais nervoso ali com a situação. Mas beleza, deu certo, foi aprovado. Tá bem, né? Perfeito. E deu certo, é isso. Então, conhecer o lugar antes, ter essa certeza, acaba te deixando muito mais calmo, muito mais preparado para essa apresentação. Verdade. Agora que você já planejou tudo, já sabe pra quem, o motivo, o local, onde, né? É importante você se preparar ali na hora H, né? Na hora da apresentação. Então, algumas dicas aí em relação à sua postura corporal, né? Você precisa pensar um pouquinho como que você vai se apresentar lá. Imagina, vai estar um monte de gente te olhando. Você vai ser o foco das atenções, né? Então, procure manter contato visual com algumas pessoas, né? Não fica fixado só em uma pessoa, mas vai olhando para diferentes pessoas, porque isso te ajuda também a dar aquele ânimo, né? Isso aí é uma coisa legal. Se você estiver muito, né, inseguro ainda, o que você pode combinar é com seus amigos, sabe aquela galerinha lá que você curte, coloca eles em 3 pontos na sala. Porque aí você vai sempre olhar para aqueles 3, vai distribuir a sua visão e beleza. Outra coisa interessante é aquela ideia de olhar pro fundo da sala, não sei o quê. Não é legal, porque dá a sensação que você tá olhando pro nada, né? Você tá lá viajando, fazendo apresentação pro nada. Você tá morto, né? Então, olha para pessoas em pontos estratégicos. E você pode combinar isso com seus amigos. Por que não? Ou com seus familiares, sei lá. Alguém que te passe confiança de preferência. Que não vai ficar fazendo gracinha pra te descontrair demais e te perder o foco ali na hora, né? E olha, uma dica. Se você ver que a banca tá com aquela cara amarrada, anotando, não olha pra eles. Não, banca não é pra se olhar. Você olha acima, né? Além da banca. O povo que tá lá na plateia, que você já combinou, que são seus amigos. Eu gosto de olhar pra quem parece estar interessado. Eu acho ótimo. Tem 2 pessoas ali que tá super interessado. Sempre tem, né? Sempre tem. Você olha pra eles, pode ser os seus amigos. Então você fala, olha, fica olhando pra mim com cara de interessado, porque... pra me motivar. Pra me motivar. Porque a pior coisa que tem é você tá dando uma apresentação e você foca justamente na pessoa que tá assim, com aquela cara de... Ou que dormiu, né? Pior ainda. Dormiu na hora da apresentação. Ai, tristeza. Mas acontece, viu, gente? Quem nunca, né? Quem nunca? Mas tudo bem. Bora lá. O que mais que a gente pode falar em relação à postura? Outra coisa interessante. Se você vai apresentar gestos, nunca gesticular demais, que as pessoas vão perder o foco de você, vai ficar olhando pra sua mão. Ou sair correndo pela sala, né? Tem gente que faz uma maratona durante a apresentação. Vai pra um lado, pro outro, pro lado... Calma, né? Escolhe um lugar ali que você fica bem e tal. Anda um pouco, legal andar um pouco, porque também se você ficar 1 hora apresentando, meia hora que seja, parado no lugar,
vai pensar que você criou raiz, mas nada de andar muito e nem gesticular muito. Então você tem que achar sempre o meio termo, equilíbrio, né? O equilíbrio, gesticular sempre aqui na altura do peito, que é onde as pessoas vão estar mais próximas, olhando pro seu rosto, e vai manter o contato visual ainda com você. É legal ter uma entonação de voz agradável, né? Você sabe aquela pessoa que fica falando assim no mesmo ritmo? Parece um canto gregoriano. Ele só vai. Só vai. Não, vá mudando a entonação, né? Às vezes dá uma ênfase em alguma palavra pra chamar a atenção das pessoas. Imagina que isso daí tem que ser algo que interesse, que envolva o público, né? Exato. E nisso está relacionado também a altura da sua voz. Às vezes, você pode estar falando muito baixo. E às vezes você pode estar falando muito mais alto. Se você estiver usando o microfone, antes de começar, pergunta pro pessoal, olha, todo mundo tá me ouvindo? Tá tudo bem? Está muito alto? Pergunta pra sua plateia, né? Ou você pode não estar usando o microfone e as pessoas não estar te escutando. Eu tive uma colega que quando ela foi fazer a apresentação oral dela, não foi nem TCC, não foi nem defesa, a gente estava fazendo um congresso na faculdade e ela precisava fazer essa apresentação. Ela ficava tão nervosa que a voz dela ia aparecendo. E no meio da apresentação, ela já estava falando assim que ninguém escutava. E não escutava com o microfone. Então, e como ela falou isso pra gente antes, a gente foi treinando, que é uma dica importante que depois a gente vai falar mais, até ela conseguir manter um tom de voz que a gente podia regular o resto no microfone. Porque falar alto ela não conseguia na apresentação. Então é bom você prestar atenção nisso também, né? É verdade. Sempre vá ajustando aí as situações que não estão muito boas, né? E uma outra coisa interessante sobre a voz é a questão do ritmo. Isso eu tenho que ficar atenta, porque eu falo muito rápido. Eu falo muito e falo rápido. Então eu sempre falava para meus alunos, quando eu chegava assim, que eles não me conheciam, eu já falava, pessoal, se eu começar a acelerar muito, né, falar muito rápido, levanta a mão e fala, professora, tá muito rápido, a gente tá entendendo. Mas numa apresentação de TCC, de uma defesa, de uma maneira geral, ninguém vai fazer isso com você. Então já vá se policiando. Se você, na hora do seu treino, perceber que você está falando muito rápido, tenta manter a calma, falar um pouco mais devagar no seu treino mesmo, porque lá no dia você vai dar uma aceleradinha. E é normal, quando a gente fica nervoso, a gente acaba falando mais rápido. Nas minhas apresentações aí de qualificação, de defesa de mestrado, de doutorado, a gente tem um tempo mínimo que a gente tem que cumprir. Tem um tempo mínimo e tem um tempo máximo. E se você fala mais rápido do que o tempo mínimo, você é reprovado. Imagina, ser reprovado porque você falou em 5 minutos a menos do que deveria, né? Então uma dica é, viu que tá ficando nervoso, tá falando muito rápido, toma uma aguinha, né? Isso é muito bom. É legal você sempre estar com um copinho d'água ali pra você poder dar aquela pausa, né? Estratégica. Exatamente. E se o seu problema é falar demais, aí você pode pedir, às vezes até o pessoal que tá avaliando, eles falam, olha, você quer que eu te avise quando faltar 10 minutos pra acabar a sua apresentação? Eles avisam, falta 10 minutos. O que eu penso, em vez de você esperar a banca fazer isso, é de novo você correr pros seus amigos. Você não colocou aqueles 3 estratégicos lá na posição? Eles estão ali porque eles são seus amigos, eles têm a obrigação de te ajudar, né? É verdade. Peça pra que eles anotem no papel, façam um cartãozinho mesmo, um cartazinho e te levante assim, ó, tipo, falta 1 minuto, falta 5. O tempo que você achar que precisa dessa sinalização. Porque você tá lá apresentando, olhando pra aqueles 3 pontos. De repente um deles levanta lá, faltam 5 minutos, e você tá nos seus slides, você estudou, você sabe aonde tá. Então você sabe que tem que acelerar ou que tem que ir mais devagar, dependendo do tempo que ainda falta. Então, é verdade, use, né? E eu já passei por isso, viu? Já prestei um concurso, eu e os meus concursos. Já prestei um concurso, novamente, nessa etapa da apresentação da aula, a minha aula foi muito curta. Eu acho que foi menos do que o tempo mínimo, gente. Era de 40 a 50 minutos, eu apresentei em menos de 40 minutos. Aí a minha nota foi lá embaixo, né? Ai, que tristeza. Mas é assim que a gente aprende, né? Claro. Eu já passei por isso, mas ao contrário. Eu era a plateia, tava num congresso, quando a gente foi fazer uma apresentação, fui assistir uma apresentação no congresso, e a gente tava tudo ansioso lá, esperando um professor top, que era referência no assunto, e aí ele entrou pra falar. E só que dentro desse congresso, todo mundo tinha 15 minutos, entendeu? E todo mundo sabia disso. Quem tava apresentando sabia disso. Deu 15 minutos, o que fizeram? Cortaram o microfone do apresentador. E ele não tinha nem começado a introdução do negócio. Eita. Ou seja, acabou a apresentação dele, era aquilo, acabou. E ficou todo mundo meio chocado, porque era a apresentação mais importante que a gente tinha ali no dia, todo mundo tava esperando, só que o apresentador talvez não
Não se preparou. Não se preparou. Exatamente. E aí, filha, acabou. Próximo. Acabou. Simples assim. Então, você tem que saber os horários certinho, né? Você tem que estar pronto pra esse mínimo, pra esse máximo. E agora vamos pros slides, né? Às vezes, a maioria das apresentações a gente tem slides, né? Hoje em dia não se apresenta mais só falando, né? Porque os slides, eles trazem essa riqueza de você poder mostrar imagens, poder mostrar gráficos, isso. E uma apresentação, ela é visual, né? Os slides, isso é uma coisa que tem que estar na cabeça já. Slide, ele é uma apresentação, ele tem um caráter visual. Então você tem que pensar na estética dele, sim. Exatamente. Não adianta você montar um slide, eu vou montar aqui, não vamos ver muito porque eu vou falar bem. Legal que você vai falar bem, só que o slide faz parte da sua apresentação. Então, quando a gente pensa nesse design, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que ele tem que ser limpo, né? O que é um slide limpo? É um slide que tem pouco texto. Pouco texto, gente, são palavras, tá? São tópicos. Então você vai usar essas palavras para te ajudar a manter ali a coerência na fala. Então você vai olhar o slide e vai manter a coerência na fala. Você sabe o que você está conectando. Uma outra coisa que você pode colocar, palavras difíceis. Então algum termo muito difícil tanto de falar, por exemplo, os nossos nomes botânicos, como de escrever, porque a pessoa vai ver a palavra escrita, então ela vai ver a grafia e beleza, vai entender o que você está falando, ou alguma definição que você quer chamar atenção. Então, assim, são tópicos. Se você for pôr algo a mais do que a própria palavra, pensa aí em 2, 3 linhas no slide. Você pode pôr números também, né? Sim, às vezes você quer porcentagem. falar, tem porcentagem e dados que é difícil às vezes você ficar decorando, né? Sei lá. Datas, pra você e pra plateia só falar, ela tá falando disso aí. Isso. E pense que você precisa organizar a ideia. O slide, ele precisa ser, é que nem o texto, que a gente sempre fala de texto, né? Mas o slide e a apresentação também aplica isso. Os slides, eles precisam ser um fluxo, tá? Um conectado com o outro. Uma linha do tempo, né? Tem um raciocínio por trás daquilo ali. Então você tá falando, explicando, aí passa pro outro slide, você não pode falar. O que eu vou falar mesmo? Não. Ou mudar completamente, né? Tipo, acabou aquela coisa, gente, vai falar de outra coisa agora. Não, eles são contínuos. Você tá falando de um tema e você vai do mais geral pro mais específico. Sim. Isso tanto no texto quanto na apresentação. Né? Isso. E uma coisa interessante ainda pensando nesse design é manter o mesmo template, o mesmo layout, ou seja, a mesma carinha. Então, se você escolher um tipo de letra, uma fonte, mantenha essa fonte em toda a apresentação. Se você escolher algum detalhe na cor, sei lá, uma cor laranja, não fica trocando. Você escolheu já aquele design, vai mantê-lo por toda a apresentação. Uma coisa interessante é o tamanho dessa letra. Pensa que isso vai ser projetado, então você não pode colocar uma letrinha muito pequenininha, porque as pessoas vão precisar ver, mas também não precisa colocar Arial 100, né? Porque senão isso vai virar um monstro atrás de você. Então você tem que manter uma coerência de tamanho de letra, dependendo de onde você for apresentar. Por isso que é bom você conhecer o lugar. Verdade. Porque se você for apresentar para um auditório, o seu slide ele vai ficar gigante. Veja bem o tamanho da letra que você vai utilizar. Se você for apresentar numa sala de aula, seu slide não vai ficar tão grande assim. Então você pode adequar dentro desse lugar que você vai usar como o palco da sua apresentação. Então sempre manter o slide limpo, coerente e o mesmo template, o mesmo layout do começo ao fim desse slide. E para finalizar, essa dica de slide também, finalizar esse vídeo, né? É justamente falar sobre o uso desse slide. O que eu coloco nesse slide? Imagens. Exatamente. Né? Imagina que você quer mostrar alguma coisa e é muito mais fácil mostrar numa imagem, numa figura, num gráfico. É para isso que serve a apresentação, na verdade. E uma coisa legal que eu sempre falava com meus alunos é, eles montavam o slide, fazia tudo isso, né? Montavam o slide, pensavam no template, pensavam na ordem das coisas e não usavam o slide. Sabe o que é não usar o slide? É você ficar na frente dele e falar. Falar, passar. Você não usa o que está no slide. Então, se você tem uma imagem, por exemplo, um mapa, vou mostrar um mapa do Brasil, falar alguma coisa do Brasil. Vai lá na imagem, mostra, esse é o mapa do Brasil, a distribuição é assim, tal. Outra coisa legal, se você pôr uma tabela, se você colocar um gráfico, é você destacar o que você quer mostrar nessa imagem. Não adianta eu colocar um gráfico, tem, sei lá, 30 colunas e falar, então na coluna 3, a minha plateia, ela vai tirar o foco da minha fala, do conteúdo. Vai ficar procurando vai lá. Ficar procurando no Por slide. isso que a gente tem um apontador. Isso. E aí a pessoa, às vezes, você tá na frente do slide, a pessoa fica assim, mexendo pra tentar enxergar o que você tá falando.
você pode usar um apontador, que é aquela luzinha de laser lá e tal, ou você pode simplesmente no slide fazer um círculo vermelho, aquele destaque, né, ali daquele lugar que você está mostrando. Porque a pessoa vai olhar as 30 barrinhas, mas vai ver aquela destaque, é aquela ali que ele está falando. Então isso é legal, é bom você pensar nisso também. Na verdade, a imagem, ela só serve para você se você destacar o que você quer que a pessoa veja. Isso tanto na apresentação, como a Erika falou, apontando, destacando o que você quer, quanto no texto também. Por isso que a gente tem que descrever a imagem, o gráfico, a tabela no texto, antes de chamar para ela, né? Então você fala, olha, os resultados tais apontaram isso, isso e aquilo, veja a tabela tal. Aí a pessoa vai procurar essa informação na tabela. Mesma coisa na sua fala. Então, a gente conseguiu tantos % de resultados positivos. Aí você mostra lá na sua tabelinha, né? E em relação a essas imagens ainda, 2 informações. Coloque imagens que façam sentido para sua apresentação. Eu coloquei aqui, tô falando, sei lá, de lobo. Aí coloquei um bonequinho assim, fazendo um tchauzinho. Nossa, no início o pessoal fazia muito disso, colocava uns GIFs, uns bichos passando embaixo. Aquele word art, né? Não, terrível. Acho que eles nem sabem o que é isso. É Mas verdade, é tudo coisa bem. antiga, a gente é velha. Não é assim também. Mas é importante vocês focarem em colocar, né, imagens que sejam coerentes com o que você tá apresentando. né? Só coisa que seja útil para sua apresentação. Tudo que você olhar e falar é inútil, eu não vou falar disso, você tira. Isso. E os alunos me perguntam se precisa colocar fonte, né, da onde tirou aquelas imagens. Sim. É bom colocar na sua apresentação. Você não precisa usar o mesmo tamanho da fonte, da letra, né, o mesmo tamanho de letra nela que você está usando no resto do texto. Você pode colocar ela menorzinha, mas é bom você colocar. E aí você busca, por exemplo, imagens de lugares que confiam, que realmente tragam o real daquela imagem, né? Deixa eu dar uma dica aí. Eu participei de uma banca aí de qualificação recentemente e uma das coisas, dois pontos aí de slide. Grafia da palavra errada. Não, gente. Atenção. Olha o texto, porque... E foi consistente, né? A pessoa errou a mesma palavra várias vezes em vários slides. Outra, fonte. Você pegou porque, por exemplo, se você está fazendo uma apresentação para faculdade, às vezes você pega uma imagem de um artigo. E se você não citar aquele artigo, às vezes eu tô interessada naquele artigo. Eu falei, caramba, que imagem legal. Eu quero saber de onde a pessoa tirou aquilo lá. O que eu tô acostumando fazer agora? Eu coloco o autor, o ano e a revista. Entendeu? Porque não dá pra colocar a referência toda, assim. Se você tem o autor, o ano e a revista, a pessoa se vira, né? Ela faz uma anotaçãozinha ali e depois pega. E a banca ou alguém pode inclusive te perguntar aquela imagem tal, você tirou da onde? Porque se for um gráfico que você trabalhou ele durante a sua apresentação, ele faz parte da sua apresentação. Você tem que ter essa referência, você tem que ter essa informação. Sempre cite, mesmo na apresentação, que seja assim, uma coisinha discreta Por quê? Pode interessar para o seu público, ele pode gostar muito daquela figura e querer ir atrás daquele assunto, ou durante a avaliação a banca pode perguntar alguma coisa sobre aquilo. Exato. E se você não tiver organizado, você não vai nem saber de onde você pegou aquela imagem, aí você vai ficar... E é uma coisa que você não precisa se preocupar naquele momento, né? Se você pode pôr a fonte, pra que você vai se preocupar? Né? Guardar essa informação, nossa, eu vou ter que decorar que essa imagem eu tirei do artigo tal. Não, você coloca lá na fonte. Você pergunta, tá aqui, a referência é essa. Próxima pergunta. Verdade, né? Entendeu? Então você fica mais tranquilo. Essas são aí algumas dicas pra você mandar bem aí na sua apresentação, arrasar, né, Erika? Eu tenho certeza que essas são o início pra que você tenha aquela apresentação tranquila e que seja, nota 10. Você gostou desse vídeo? Não deixa de deixar o seu joinha, se inscreva no canal, porque a gente tem vídeos toda semana com conteúdos maravilhosos. Toda quarta-feira às 20 horas tá lá no nosso canal, tá bom? Verdade. Até a próxima. Tchau, tchau.